Olá, hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro. Passo Fundo recebeu um caminhão itinerante que está percorrendo o Brasil para levar aos produtores as boas práticas para uma agricultura sustentável. Os principais problemas que afetam o nariz, ouvido e garganta. Esse é o assunto de hoje na série sobre cuidados com a saúde no verão. O PF com inscrições abertas até o domingo para o vestibular complementar. E a gente fala sobre as bolsas e financiamentos que a universidade oferece. E ainda a escolha das musas dos times gaúchos já começou e a gente mostra do Esporte Clube Passo Fundo. O Canal de Notícias está começando com essas e outras informações. Então fique com a gente, aqui você encontra mais conteúdo. Levar boas práticas agrícolas para 8 estados brasileiros e criar multiplicadores. Tarefa para o caminhão itinerante, uma iniciativa criada em São Paulo e que atualmente está percorrendo o Rio Grande do Sul. E Passo Fundo é um dos municípios que recebeu o projeto. São 7 metros de comprimento e 3,5 metros de largura e uma estrutura 100% adaptada, dividida em ambientes. Esse caminhão itinerante foi especialmente projetado para levar a 18 municípios brasileiros boas práticas para uma agricultura sustentável. É tentar levar para o produtor informações básicas para ele trabalhar o manejo de plantas daninhas, o manejo de pragas e a tecnologia de aplicação. São conceitos importantes para que ele possa exercer a sua atividade de uma maneira mais correta possível. Passo Fundo não ficou de fora. O caminhão ficará por 2 dias em cada cidade. Aqui dentro, produtores, consultores, técnicos e agrônomos aprendem teoria e prática com palestrantes. O projeto quer criar multiplicadores de uma agricultura para a vida. Os estados onde tem uma representatividade agrícola maior, né, começando aqui pelo Rio Grande do Sul e evoluindo para outros estados. No primeiro momento, nós temos 18 municípios que serão visitados, onde a gente vai levar essas informações. Na área de tecnologia de aplicação, nós temos a parceria com a Unesp de Botucatu, que tem os pesquisadores da Unesp. Na área de plantas daninhas, tem os pesquisadores da Universidade de Passo Fundo, no qual eu faço parte. E na parte de pragas, nós temos doutorandos da Universidade de Piracicaba, Exalc Piracicaba. A próxima parada é o Paraná. E os contribuintes de Passo Fundo têm até amanhã para fazer o pagamento do IPTU 2017 em cota única e garantir aí 7% de desconto. Após essa data, o pagamento é parcelado em 8 vezes e o primeiro vencimento é no dia 15 de março. Dúvidas e mais informações é só seguir os passos no site que aparece aí na tela. Praia, piscina e brincadeiras na água são os principais causadores de desconfortos no ouvido e na garganta durante as férias. E para te ajudar a passar um verão mais tranquilo, nós estamos apresentando uma série de entrevistas com especialistas que trazem orientações e cuidados com a saúde nessa época do ano. Nossa convidada de hoje é a otorrinolaringologista Bibiana Fortes. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada pelo convite. Doutora, começo já lhe perguntando, então, quais são os principais problemas que afetam o nariz, ouvido, garganta, então, durante o verão? Não, agora, durante o verão, uma queixa bastante prevalente no nosso consultório acabam sendo as otites externas, né? Inclusive conhecida como a otite do nadador, justamente em função porque aumenta agora a nossa frequência de idas a clubes, praias, piscinas, e aí o nosso ouvido tende a ficar um pouco mais úmido, justamente a parte externa do ouvido, né? Que é a orelha externa. E essa umidade acaba fazendo com que quebre, de uma certa forma, essa proteção, essa barreira epitelial natural que nós temos, favorecendo, então, algumas infecções bacterianas. Isso vale tanto para a criança quanto para o adulto? Tanto para a criança quanto para o adulto. É bem prevalente, assim, é bem significativo, né? Então, o paciente chega reclamando de dor no ouvido. Inicialmente, ele refere uma sensação de ouvido tampado, uma diminuição da audição, e aí, naquele estágio inflamatório mais agudo, ele refere uma dor importante.
né? Sendo a criança criança ou adulto, independente da faixa etária. E buscando na história, você vai ver que ele esteve mais em contato com água, né? E às vezes o próprio banho, o ouvido ficando úmido, ele acaba favorecendo isso aí. A orientação, então, sempre secar o ouvido. Secar o ouvido, evitar o uso das hastes flexíveis, que são os cotonetes, né? Até porque só a umidade já é um fator e você, às vezes, usando o cotonete, você favorece algum trauma no epitélio e aí também fica propenso. Então, e como que a gente limpa o ouvido, que é uma pergunta bastante frequente no nosso consultório? Existe uma brincadeira entre nós que se limpa com o cotovelo. Nada que entre dentro do canal. Então, pega uma toalha ou um papel toalha, um papel higiênico, coloca no dedo e limpa. Nada que entre dentro do canal. Só aqui na parte externa já é o suficiente. Agora, as conhecidas ites, laringite, rinite, comuns na estação das flores, também podem ter algum sintoma agora no verão? Tem. A rinite é bem significativa, principalmente aqui, né, na nossa região. A rinite mais comum é a rinite alérgica. Existem inúmeros tipos de rinite. E das não alérgicas, a mais comum é a idiopática, que era conhecida como a vasomotora. Então, é uma inflamação da cavidade nasal associada ao sintoma de obstrução nasal, rinorreia, aquela secreção clarinha que o paciente fica fungando, né? Coceira no ouvido, na garganta, no nariz, espirros. Agora, não é mais essa inflamação, mas a inflamação não vem de origem alérgica, tá? Essa inflamação, porque é uma ite. É principalmente em função dessas mudanças bruscas de temperaturas que nós temos. Então, aqui nós estamos numa sala com ar-condicionado ali em 20 graus e ali fora está 28, em 30. Então, essa variação de temperatura acaba provocando uma hiperreatividade da mucosa nasal e causando esses sintomas que o paciente se refere. A própria poeira, né? O ar-condicionado ele tem a propriedade, às vezes, no ambiente interno de acumular mais poeira, às vezes bactérias e fungos, e isso também é um irritante para a mucosa nasal. A primavera é bem característica pela rinite alérgica, né? Porque o paciente, ele acaba tendo alergia ao pólen e tudo mais. Agora, dá uma certa diminuída, mas os sintomas são os mesmos. Seja rinite alérgica ou não alérgica, os sintomas são os mesmos, né? Mas agora acaba sendo mais em função dessas mudanças bruscas de temperatura. E agora, doutora, então, quais os sintomas, seja adulto ou criança, que deve buscar, então, ajuda médica? Eu acho que a dor é o que faz o paciente nos buscar, né? Então, por exemplo, no caso das otites ou uma amidalite, que nós também temos presentes no verão, uma febre, uma dor importante, em que esteja diminuindo a qualidade de vida do paciente. A criança, quando ela diminui o apetite dela, ela acaba ficando um pouquinho mais murchinha, já não está brincando tanto, né? Porque às vezes tu tem febre, mas o paciente está bem. Já começa a buscar, né? A dor é uma coisa que incomoda, então isso geralmente por trás tem um sinal de infecção. Então, quanto mais cedo a gente procura, mais controlado fica, evita-se com que tenha uma complicação de uma possível infecção, seja de ouvido, de nariz ou de garganta. Alimentos gelados comuns também nessa época do ano podem... Tem gente que acaba sendo mais propensa, tem gente que come um sorvete e reclama das dores de garganta. Da mesma forma, tem paciente que diz que assim, eu ligo o ar-condicionado, eu acordo no outro dia com dor de garganta. Mas às vezes porque ele está respirando pela boca, em vez de respirar pelo nariz, que aí o ar vai entrar pela cavidade nasal, aquecer e ir para os pulmões, ele acaba recebendo aquele ar gelado na garganta, né? Mas a gente observa muito isso em função do ar-condicionado, do frio. Alguns não têm esse problema em comer comida gelada ou ficar no ar-condicionado. Outros acabam sendo mais suscetíveis a esses incômodos, essas situações por causa do gelado. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal de notícias e um bom trabalho. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E amanhã a gente recebe nessa série sobre saúde e cuidados durante o verão uma infectologista para falar então dos cuidados importantes nessa época do ano. E depois do intervalo, você conhece a musa do Esporte Clube Passo Fundo. Ela representa o clube então no concurso Musa do Gauchão 2017. Nós já voltamos.